esta tulipa que a Marili me trouxe de presente. Eu que fiz. Ah, aquela que fez. Um detalhe, a Marili é psicóloga, professora universitária, e o que eu estou querendo valorizar com isso? A importância da pessoa ter a consciência de vida, a consciência do que está acontecendo com a vida da gente, e principalmente a coragem de se expor e de trazer essa informação para contribuir para que as outras pessoas possam usufruir desses benefícios. Não é verdade, Maria? É verdade. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da história dessa tulipa para a gente começar o segundo bloco. Tá. Bem, a doença de Parkinson, ela surgiu, né, ou pelo menos a primeira pessoa que descreveu a doença, isso foi em 1817, foi um médico chamado James Parkinson, né? Então, em homenagem a ele, a doença tem o nome de Parkinson, né? E por volta de 1981, um floricultor holandês, ele desenvolvendo a tulipa, né, ele colocou o nome de James Parkinson na tulipa vermelha. Então, a tulipa é um símbolo da doença de Parkinson. Bom, voltando aqui um pouco à conversa do primeiro bloco, dessas especificidades da doença, a doença de Parkinson atinge só as pessoas com idade mais avançada? Não. Esse é um dos estigmas que a doença, que os portadores de Parkinson têm. Porque a doença de Parkinson sempre ela é relacionada com pessoas muito idosas, né? E a gente hoje, com as pessoas que estão passando pelo processo de envelhecimento mais tempo, né? Essas doenças elas estão aparecendo com mais frequência. Então, há uma idade mais ou menos que é comum aparecer por volta de 60 anos, mas isso pode acontecer muito mais antes dos 40 anos, que é chamada o Parkinson precoce, né? E por volta de 20 anos, que é chamado Parkinson juvenil. E existe uma prevalência grande desse Parkinson juvenil? Olha, ainda é muito pequena, mas a tendência está aumentando. Como a gente não conhece a origem da doença, né, não se sabe o que provoca efetivamente o Parkinson, né, existem várias suposições, mas o que está se percebendo é que está aumentando, quer dizer, num índice muito pequeno, mas o que antigamente era raro, hoje já não é tão raro assim. Eu, por exemplo, eu conheço uma moça com 31 anos, de Uberlândia, que ela tem Parkinson há 11 anos, ou seja, aos 20 anos. E já vi relato de um garoto com 10 anos já foi diagnosticado com Parkinson. Né? Talvez não tivesse antes conhecimento dessa relação, né? Não se compreendia, não se fizesse a ligação disso, né? Porque então, deve ser muito difícil, porque até para o idoso é relativamente tudo muito recente. Esses estudos sobre o sistema nervoso, as doenças mentais. Então, agora, com essas possibilidades tecnológicas que se consegue identificar melhor, né? E outra coisa, existe um índice, assim, a prevalência é para ambos os sexos, mas existe um índice um pouquinho mais intenso para homem, né? Mas praticamente, assim, isso depende da região, né? Do país onde está. Mas vamos falar um pouquinho sobre a epidemiologia, né? Como o Parkinson hoje praticamente a gente tem assim muito mais conhecimento sobre a doença de Parkinson, né? Então, segundo uma pesquisa que eu fiz recente, fala-se em cerca de 180 a 250 doentes por 100 mil habitantes. É um índice pequeno, né, dessa doença, mas se você pensar
por exemplo, numa cidade como Poços de Caldas, né, acaba sendo muito. Muito, né? É verdade. Porque... E já existe algum estudo, assim, por exemplo, regional? Porque Alzheimer, a gente sabe, por exemplo, que tem uma cidade, não sei qual país aqui da América Latina, não sei se é Colômbia, tem uma cidade que tem um número enorme de pacientes, doentes, né, com Alzheimer. Existe algum estudo assim de se tem alguma incidência maior em alguma região? Eu não conheço, não desconheço. O brasileiro é pobre em pesquisa, né? Em dados estatísticos, né? Eu não conheço. O que eu sei é assim, existe alguma variação de um dado um pouco, né? Fica em torno daquele valor, daquele número, mas assim, um dado preciso, não conheço. E com relação a Poços de Caldas, que você estava comentando, essa incidência pode ser muito grande. Você tem uma noção hoje, existe algum estudo de quantas pessoas estão afetadas? Também não, eu pretendo, assim, esse é até um objetivo meu com o grupo de apoio, sabe? A gente poder levantar, né, à medida que o grupo começar a evoluir, a gente poder levantar esse dado, né, junto aos profissionais, médicos, enfim, as famílias, aos hospitais, né? O próprio SUS, né? Exatamente. É importantíssimo, porque até para secretarias de saúde de maneira geral e até um governo federal, é importante ter esses dados para saber as políticas públicas adequadas. Exatamente, né? Mas deve ter, sabe? Porque quando você tem o diagnóstico de Parkinson, me parece que o médico ele tem que relatar isso. Né, junto ao Ministério da Saúde, alguma coisa assim, né? Então, isso eu não posso, assim, afirmar com certeza. O seu estudo está sendo começado agora, né? Então, e a doença de Parkinson, ela, quando a gente estava falando de jovens, das desordens, né? Uma das perdas que a gente tem é de um neurotransmissor, né, chamado dopamina, que é o que ele, assim, falando de uma forma muito, muito simplista, ele é o que faz executar o movimento, para você não precisar toda hora pensar naquele movimento que você vai fazer. Ele é voluntário, né? Ou seja, a gente não precisa pensar em cada movimento que os músculos devem realizar, né? Aquela velha história, quando você pisa num prego, você tem uma reação automática. Agora, se você está afetado com a doença de Parkinson, você já tem mais dificuldade com essa reação? A gente tem uma perda muito grande da dopamina, quer dizer, eu tenho menos dopamina do que você, por exemplo, né? Mas, enfim, a medicação, ela vem suprir um pouco isso, mas a gente sabe que ela, assim, a dopamina, ela não é como uma célula nervosa, né? Ela não se multiplica, não se renova. Né? Então, assim, a medicação vem para dar essa segurada, né, no movimento, né? Principalmente na questão da rigidez, né? E assim, hoje, a gente, por incrível que pareça, a gente ainda tem, assim, algumas dificuldades, pelo menos é o relato, né, que eu escuto de algumas pessoas, a dificuldade do diagnóstico. Aí fica muito difícil, né? Mas nós vamos dar mais uma paradinha. Nosso programa é curtinho, mas eu acho que as informações que a gente procura trazer são de muita importância. Falar desse tipo de doença que muitas vezes a gente tem em casa e nem imagina, de algum parente, alguma pessoa. Então sempre vale a pena a gente conhecer um pouco mais. Mas continuem conosco que a gente volta no terceiro bloco trazendo uma orientação de como pode ser mais explícito, se conhecer melhor esse problema com o trabalho que a Marilyn está conseguindo construir aqui na cidade. Continue conosco, nós voltamos já já.